Olá, meus queridos! Quinto ano, bom dia! Hoje, terça-feira, hoje, dia 13 de abril de 2021. Gente, hoje é aniversário de Fortaleza, certo? Nossa capital está fazendo 295 anos de fundação. Olha só que maravilha, né? Nossa capital, nossa linda capital, nossa cidade, lugar que a gente ama, que a gente mora, que a gente tem nossos amigos, nossos familiares. Que maravilha, né? Vai ter trabalhinho, tá? Mas eu só vou falar sobre esse trabalhinho na quinta-feira, na nossa videoaula de quinta, que é a nossa aula de história, tá bom? Hoje é português. Então vamos lá, meus amores, capítulo 4, das páginas 8 a 15. Abram aí já, módulo 2, façam suas malas, vamos viajar. Abertura de capítulo. Montanha, praia, cidade histórica, parque de diversão. Os destinos e os roteiros são os mais variados possíveis, mas todo viajante deve concordar que viajar é mais que apenas sair de casa. É encher a bagagem de emoções e novos conhecimentos e acumular experiências para toda a vida. Gente, já é bom demais, né? Então vamos lá, página 9. Você já andou de trem? Como foi? Ou como você imagina que seja uma viagem de trem? Comente com seus colegas, conte aqui comigo, né? Sobre uma viagem marcante que você já fez, que meio de transporte usou e com quem fez essa viagem. Fale sobre uma viagem que você gostaria de fazer e por quê. Você acha que viajar é importante? Ok. Vamos para a página 10, início de leitura. O texto Visitando Comunidades Ribeirinhas no Amazonas. Então, durante a minha viagem a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Manaus é cercada por rios. Os rios Negro e Solimões se encontram exatamente em Manaus para formar o maior rio do mundo, o Rio Amazonas. Meu interesse em visitar essas comunidades ribeirinhas era para conhecer como as pessoas vivem e qual é a diferença entre os ribeirinhos e as pessoas que vivem na cidade. Então, entrei em contato com a cooperativa Solinegros para visitar duas comunidades ribeirinhas localizadas próximas a Manaus. Vamos a 11, página 11. Pegamos um barco para a comunidade de São José, em Terra Nova, situada a apenas 15 minutos de Manaus. No caminho, passamos por um dos fenômenos mais interessantes que eu já vi: o encontro das águas, o Rio Negro, que começa na Colômbia, e os Solimões, que começa no Peru, se encontram para formar o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. Mas o fato mais interessante e intrigante é que esses dois rios correm juntos, lado a lado, entre 6 e 18 quilômetros, sem se misturar, porque eles têm diferentes temperaturas, densidade e velocidade. Rio Solimões, cor barrenta, é mais rápido, mais frio e mais denso do que o Rio Negro. Como estávamos em um pequeno barco, eu pude colocar a mão na água e sentir a diferença de temperatura. Fiquei abismado. E comecei a entender melhor por que as pessoas daqui veneram tanto esses dois rios. Que momento mágico! Uma comunidade singular. Estacionamos o barco e andamos cerca de 5 minutos sob o sol forte para entrar na comunidade. A paisagem mudou completamente e o contraste do céu azul brilhante e a vegetação foi espetacular. A comunidade de São José é muito particular e interessante porque durante 6 meses do ano eles vivem em uma ilha e outros 6 meses a terra é inundada e torna-se uma vila flutuante. Durante a minha visita, o nível da água dos rios ainda estava baixo. Todas as casas são elevadas com palafitas e tem escadas, canoa debaixo da casa e ervas no quintal plantadas em uma plataforma suspensa, o que achei bastante interessante. Gente, que coisa maravilhosa, né? Há 40 famílias nessa comunidade ribeirinha, vivendo a partir do cultivo de cebolinha, couve e pepino e pesca. Aproveitei a comunidade para visitar a horta, onde alguns moradores estavam trabalhando. Eles me explicaram que tudo tem que ser sincronizado com a cheia do rio, uma vez que essa área seria inundada em breve. Eles também disseram que a terra é muito fértil porque o rio deposita nutrientes que são importantes para o plantio das ervas. Também tive a oportunidade de conversar com alguns moradores para entender por que eles preferem as comunidades ribeirinhas do que Manaus. Eles foram tão incisivos, dizendo que a vila é muito mais
relaxante, tranquilo e agradável, com certeza. E eu realmente senti isso. A apenas 5 minutos de Manaus, a cidade com a população de mais de 2 milhões de habitantes, a comunidade tem um ambiente absolutamente tranquilo, rústico e bonito. Há um projeto futuro para construir uma ponte visando promover o turismo local e para voltar a produzir borracha a partir do látex como atração turística, já que o senhor que fazia isso está com idade avançada e enfermo. Por enquanto, você pode fazer uma trilha na mata e ver uma enorme sumaúma localizada na comunidade e também apreciar a beleza ímpar da comunidade de São José. Olha só que maravilha. Agora a gente vai fazer os exercícios de interpretação, certo? Muito bem, pessoal, na interpretação oral fala o seguinte: o que você achou do relato que leu? Eu achei isso fantástico, super interessante. Eu acredito que vocês também tenham gostado. O que você acha que mais chamaria a sua atenção em uma viagem pelo Rio Amazonas? Eu queria ver, tá? Eu, particularmente, eu fiquei me vendo no momento em que ele estava tocando ali na água, né? Sentindo a diferença entre o rio e outro, né? Eu queria estar nesse momento lá. Do jeito que ele estava descrevendo, eu estava assim me vendo nesse momento. Então, interpretação escrita. Identifique e destaque no primeiro parágrafo do texto para onde o autor do relato viajou e quando ele viajou. Ele foi para onde, pessoal? Ele foi para Manaus e foi visitar algumas comunidades ribeirinhas. E quando isso aconteceu? Em abril de 2016. Já está no primeiro parágrafo lá. Então, 2. Por que o autor do relato decidiu visitar comunidades ribeirinhas? Porque ele queria conhecer como as pessoas viviam nessas comunidades e ver qual a diferença entre as pessoas que vivem, entre essas pessoas e as que vivem na cidade, né? 3. Na primeira parte do texto, o autor relata como chegou à comunidade de São José. A. Qual experiência interessante o autor vivenciou nesse trajeto? O encontro das águas Rio Negro e Solimões. Por que essa experiência chamou tanta atenção do autor do relato? Porque as águas dos Rio Negro e Solimões não se misturam imediatamente quando se encontram. Isso ocorre porque elas têm diferentes temperaturas, densidade e velocidade. Certo? 4. Qual é o assunto principal abordado após o intertítulo Uma comunidade singular? A comunidade de São José, seus moradores e seu modo de vida. Tá? Página 14. 5. Por que as casas na comunidade de São José são elevadas com palafitas? Por quê? Porque durante metade do ano o nível da água sobe, inundando a comunidade. Então, por isso, para não entrar água nas casas, elas precisam ser elevadas. Né? 6. Segundo o relato, os ribeirinhos preferem viver na comunidade a viver em Manaus. A. Qual é a justificativa deles para essa escolha? Na comunidade, o ambiente é muito mais relaxante, tranquilo e agradável. B. O autor do relato concorda com a opinião dos ribeirinhos? Comprove sua resposta com o trecho do texto. Sim, eu realmente senti isso. Há apenas 15 minutos de Manaus, uma cidade com população de mais de 2 milhões de habitantes, a comunidade tem um ambiente absolutamente tranquilo, rústico e bonito. 7. Releia o trecho do relato e responda as questões. Durante a minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. A. Esse relato foi escrito em primeira pessoa ou terceira pessoa? Primeira pessoa. Que palavras do trecho comprovam sua resposta ao item A? Minha e fiz. Certo? 8. O relato lido é acompanhado de diversas fotografias. Em sua opinião, qual é a importância das fotografias em um relato de viagem? Qual é a importância? Ilustra um local visitado e enriquece o texto acrescentando mais informações sobre o local, né, pessoal? 15. Questão 9. Assinale a alternativa correta sobre o gênero relato de viagem. É um texto que narra as aventuras fictícias vividas por um personagem durante uma viagem, ou é um texto em que o autor relata as experiências vividas por ele mesmo durante a viagem. É a segunda opção, certo? 10. Onde esse relato de viagem foi publicado? No site 7 Continents, um passaporte. Passaporte, né? 11. Quem você imagina que seja o público-alvo desse texto? Pessoas que gostam de viajar, pessoas com interesse na região,
na região de Manaus, nas comunidades ribeirinhas, né? Principalmente que gostam de viajar, pessoal. 12. Observe o mapa a seguir e faça o que se pede de acordo com a legenda. Então, verde, país onde nasce o Rio Negro. Vermelho, país onde nasce o Rio Solimões. E o azul, estado onde se localiza Manaus e a comunidade São José. Então, verde é a Colômbia, porque é lá que nasce o Rio Solimões. E vermelho é Peru, porque é nesse país que nasce o Rio. Desculpa, o Rio Solimões nasce no Peru. E o Rio Negro na Colômbia, certo? Não, verde Colômbia, vermelho Peru, certo? E azul Amazonas, que é onde fica Manaus e as comunidades ribeirinhas, certo, meus amores? Então, por hoje é só. Amanhã nós temos aula de geografia ao vivo pelo Google Meet. E na quinta-feira a tia vai falar sobre o trabalho de história, tá? Falando sobre o dia 13, o dia de hoje, que é o aniversário de Fortaleza, tá certo? Tchau, tchau, até amanhã.